Olá, bom dia, graça do Senhor seja sobre sua vida, que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando você, sua casa, sua família, seus dias, a sua história, em nome de Jesus. Para mim é um prazer, uma alegria poder falar com você mais uma vez, você que tem acompanhado os nossos devocionais. Eu acredito que você tem aprendido da palavra de Deus, mesmo em porções pequenas. De alguma forma nós temos procurado edificar, cooperar com a vida do povo de Deus por meio da palavra de Deus. Mas hoje eu queria te incentivar a estar atento a essa mensagem, que acredito que Deus vai falar ao seu coração, que Deus vai falar a sua vida nesse momento. O texto que nós vamos ler se encontra em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 27, que diz: Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha, onde pôde ficar sozinho e orar. E ele ficou até a tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. Atemorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu. Não tenha medo. Eu queria te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida, eu acredito que você já viveu momentos abençoados na presença do Senhor. Momentos de cumprimentos de promessa, momentos onde Deus interveio na sua vida, momentos que de alguma forma Deus ele afetou, ele transferiu da parte dele realidades dos céus, realidades espirituais, que de alguma forma tocou você, mudou sua história, mudou o contraste do momento em que você estava vivendo. Não é diferente aqui. Os discípulos tinham acabado de viver uma realidade poderosa, talvez algumas horas ou alguns dias atrás. Eles tinham vivido o milagre da multiplicação. Você conhece a passagem. O texto diz que Jesus levantou o pão e o peixe e deu graças ao Pai, e o Pai multiplicou através da vida de Jesus. E os discípulos participaram dessa grande realidade, fazendo o mesmo também e alimentando a multidão. E o texto diz que sobrou ainda muito pão e peixe, e eles viveram a realidade. Depois desse tempo, o texto diz que Jesus, então, manda os discípulos passarem para o outro lado, e Jesus vai despedir a multidão e ter um tempo de oração. Agora os discípulos, mesmo debaixo de uma obediência, debaixo da palavra de Jesus, estão indo para outra margem, estão indo para o outro lado, mas no meio do caminho se levanta uma tempestade. Mas aqui é uma pergunta e é um pensamento. Por que eles, estando debaixo de obediência e debaixo da palavra de Jesus, as coisas começaram a sair do controle, saírem de ordem, se levanta uma grande tempestade, se levanta um grande revolto, vem um empecilho contra eles, uma adversidade, se levanta uma oposição contra a vida deles, porque eles estavam debaixo de uma palavra e precisavam chegar a uma realidade. Não é diferente com a minha vida e com a sua vida. Quantas das vezes eu e você estamos debaixo de obediência, debaixo da palavra de Jesus, e se levantam adversidades, se levantam ações do inimigo contra nós. As coisas parecem que saem do controle, parece que saem de ordem do lugar, mas mesmo assim nós podemos aprender com essa passagem, com esta palavra de Deus, que eu acredito que Deus vai falar muito comigo e com você. Por isso esteja comigo até o final dessa mensagem, porque certamente o Espírito Santo quer nos ensinar alguns princípios, algumas realidades espirituais aqui dentro desse texto que nós estamos meditando. O tema da minha mensagem para você nesse dia é: você precisa chegar do outro lado. É a palavra de Jesus. Você precisa chegar do outro lado. Sua casa precisa chegar do outro lado. Aquilo que Deus planejou para você do outro lado vai acontecer. Você vai concluir, você vai concretizar, vai se completar aquilo que Deus falou para a sua vida. Primeira realidade que eu e você precisamos entender dentro dessa mensagem: você precisa chegar do outro lado. O outro lado é o lugar do propósito. Olha o que o versículo 22 diz: Terminada a refeição, ele insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que Jesus insistiu tanto para que os discípulos chegassem do outro lado? E por que Jesus não quis ir com eles nesse momento? A Bíblia vai falar de outras passagens dentro das Escrituras, que Jesus, no momento, estava com os discípulos no barco, levantou-se um revolto, uma tempestade, um vento forte, e o texto diz que os discípulos ficaram com medo e disseram para Jesus: Senhor, não te importa que perecemos? E o texto diz que Jesus acordou, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, a tempestade. A Bíblia diz que houve grande bonança. Só que especificamente nesse texto, Jesus não está no barco, Jesus não está dormindo, Jesus não está com eles. Mas algo garantia: eles estavam em obediência ao Senhor e debaixo de uma palavra dizendo que eles precisavam chegar
do outro lado. E não é diferente comigo e com você. Se você nesse dia, se você nesse tempo, mesmo que as coisas estejam em desordem, estejam fora do lugar, mesmo que tenha soprado ventos e combates, tenha se levantado uma opressão contra a sua vida, o inimigo tem tentado parar você, sua casa, seus dias, a sua história. Não se esqueça, você está em obediência. E existe uma palavra de Jesus dizendo para você que você precisa chegar do outro lado. Porque do outro lado é o lugar do propósito, é o lugar do cumprimento, é o lugar daquilo que Deus tem para a sua vida. Se Jesus liberou uma palavra sobre você, essa palavra é a garantia que você vai completar, que você vai terminar, que você vai concluir, que você vai avançar e vai chegar do lado que o Senhor disse que você chegaria. Então, o outro lado é o lado do propósito. Mas o que o Senhor quer te ensinar, quer me ensinar com isso? No meio do caminho, nesse ambiente que vai se revelar, o que nós precisamos e podemos aprender. Precisa entender algo. O outro lado representa o cumprimento daquilo que Deus determinou. Mesmo que às vezes eu e você não entendamos o que está acontecendo ou o que nos aguarda do outro lado. Deus tem um propósito, Deus tem um processo, Deus tem um projeto. E Ele sabe que o outro lado é aquilo que Ele determinou para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, para os seus dias, para a realidade que Ele tem para você. Quando Deus nos envia, Ele já tem um plano e um propósito, e nada pode impedir. Quando Jesus enviara os discípulos para o outro lado, Ele sabia de tudo que ia acontecer. Jesus sabia dos ventos, sabia das tempestades. Jesus sabia o que precisava revelar para os discípulos e o que Ele precisava realizar. Mas Jesus sabia que eles chegariam. Você vai chegar. Indiferente do que está acontecendo, indiferente do que você está vivendo, indiferente das situações que o cercam, você vai chegar porque Deus tem um propósito. Você vai avançar, você vai concluir, você vai completar o que Deus diz que você vai completar. Se você crer e se você viver em obediência, acreditando naquilo que Ele disse ao seu respeito. Jeremias capítulo 29, verso de número 11 diz assim: eu sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. O meu plano é dar a vocês um futuro pelo qual anseio. Presta atenção no que o Senhor está te dizendo neste tempo por essa palavra. Eu sei o que estou fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo na sua vida. O Senhor sabe o que está fazendo na sua história. O Senhor sabe o que está fazendo nos teus dias. Ele não perdeu o controle. Ele não tem um segundo plano. Ele só tem um plano. E o plano dele é perfeito. A vontade dele sobre você é boa, perfeita e agradável. O versículo continua dizendo: já planejei tudo e o plano agora é cuidar de vocês. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Ele cuida de cada etapa. Ele está atento a todo momento. Os olhos do Senhor estão sobre você. Indiferente do ambiente, da situação, Ele te vê. Ele vela por você, pela sua casa, pela sua causa. Ele não se esquece. E o versículo continua dizendo: não os abandonarei. O meu plano é dar a vocês um futuro pelo qual anseio. Deus não se esqueceu. Deus não te abandonou. Deus, Ele te vê. Ele está no controle de tudo. Existe uma palavra que diz: quando passares pelas águas, não te afogarás. E quando pelo fogo, não te queimarás. A questão não diz que não passaremos. A questão diz que quando passarmos, haverá escape, haverá proteção, haverá livramento do Senhor. Portanto, Ele diz: não te abandonarei. O meu plano é dar a vocês um futuro pelo qual anseio. Deus, Ele tem um plano. Deus, Ele tem um propósito. E aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, se você obedecer, se você entender, você vai viver essa realidade. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6 diz: nunca tive a menor dúvida que o que Deus iniciou está em grande obra e Ele irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, o dia em que Cristo Jesus se manifestar. O que o apóstolo Paulo diz, que a obra que Deus começou na sua vida, que a obra que Deus começou na sua casa, que a obra que Deus começou na sua família, que a obra que Deus começou na sua história, Ele vai completar. Tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus realiza, Ele completa. E não é diferente com você. Por isso, creia, persevere, tenha fé, esteja atento, tenha esperança, porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir sobre você. Segunda realidade, ou segundo ponto dentro desse tema: você precisa chegar do outro lado. Essa é a palavra de Deus, a palavra de Jesus para você. Segundo, a travessia é lugar de provação, de aprendizado. Note que os discípulos agora estão no meio do mar, no meio da travessia. E se levanta agora um grande combate.
um grande levante, uma grande opressão contra eles, um desafio. E nesse momento, agora eles precisam revelar a sua fé, a sua obediência e a sua perseverança. Existem ambientes que Jesus nos permite entrar, nos permite viver, nos permite enfrentar, que vai revelar o nosso aprendizado, que vai revelar os nossos níveis de obediência, os nossos níveis de fé, os nossos níveis de esperança e os nossos níveis de perseverança. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas talvez isso que tem vindo contra você serve para poder revelar a provação e o aprendizado vai servir de alguma forma para poder revelar quem você é e quem Jesus é na sua vida. O vento contrário revela necessidade de confiança. Olha para você ver o versículo de número 24. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Mesmo debaixo de uma palavra, mesmo em obediência, o mar se levantou. A adversidade veio. Levantou-se opressão contra eles. Mas isso só veio revelar um Jesus que eles não conheciam e uma fé que eles precisavam revelar também em Jesus. Você conhece a passagem? A Bíblia diz que Pedro então diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus então fala com Pedro: Pedro, vem. E você conhece o texto. Pedro vai andando, olhando para Jesus, mas de repente Pedro tira os olhos de Jesus e começa a ouvir o barulho do vento, do mar tempestuoso. E a Bíblia diz que Pedro então começa a afundar. Eu quero te dizer nesse momento, não tire os seus olhos de Jesus. Mesmo que as situações pareçam difíceis, mesmo que os ventos estejam soprando forte contra a sua vida, contra a sua casa, contra as suas famílias, contra aquilo que Deus disse para você, coloque os seus olhos em Jesus, continue ouvindo a voz dele, porque olhando para ele, ouvindo a sua voz, é garantia que você estará seguro, que você vai completar aquilo que ele começou na sua vida. No meio da prova, a fé é testada e purificada. Versículo 29 diz: Jesus disse: venha Pedro, e Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. É no meio da prova que a sua fé, que a minha fé, que a nossa fé é testada e purificada. Talvez nesses dias a sua fé tenha sido testada e purificada, mas ela será aprovada pelo Senhor. Pedro descobriu naquele dia que quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Quando eu e você tiramos os olhos de Jesus, tiramos os olhos do Senhor e da sua palavra, certamente nós vamos naufragar, certamente nós vamos afundar. E o Senhor te diz nesse momento: coloque os teus olhos em mim, coloque os teus olhos na minha palavra, esteja atento à voz do meu Espírito, porque isso é garantia que você vai passar por esse momento, mas você não vai ficar nesse lugar, você não vai naufragar, você não vai afogar, você vai chegar do outro lado, porque essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Você vai chegar do outro lado. O verso 30 diz: mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e começou a afundar e gritou: mestre, salva-me. Note o texto, que ele tirou os olhos de Jesus e agora ele olhou para a situação, ele olhou para a circunstância, ele olhou para a adversidade. E muitas das vezes o inimigo tenta fazer com que nós tiremos os nossos olhos de Jesus e olhamos a situação, olhamos o momento, olhamos a realidade que estamos vivendo. Mas o Senhor te diz: olhe para mim, ouça a minha voz, porque foi eu que te mandei passar para o outro lado. E indiferente do que você está vivendo nesse momento, a minha palavra prevalece. A sua obediência te sustenta a manter-se de pé em meio a ventos e combates, porque a palavra final é que você vai chegar do outro lado. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Esta perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês. Olha que realidades preciosas que Tiago, irmão de Jesus, nos ensina aqui. Ele diz: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Olha o que Tiago diz: quando lutas e aflições vierem diante de nós, é um presente especial de Deus para o quê? Para que Deus revele quem nós somos, o quanto estamos crescendo, o quanto estamos avançando, o quanto a nossa fé está crescendo em medidas, em camadas,
o quanto o Senhor está nos ensinando, o que nós podemos desenvolver por meio do seu Espírito. Tiago continua dizendo, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e terão forças para continuar até o fim. O texto diz que a fé é fortalecida e o Senhor aumenta o nosso nível de força para completar, para concluir, para chegar até o fim. Leva a entender que alguns ataques, algumas provações, alguns levantes, algumas adversidades, o Senhor permite para revelar fé e para liberar força sobre cada um de nós. E o texto continua dizendo, por isso não desistam facilmente. Essa perseverança ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de você. Então há um nível de perseverança que nos faz amadurecer e desenvolver. Perseverar em situações difíceis, em momentos complicados, revela o nosso nível de fé e revela uma perseverança nunca antes usada, que traz amadurecimento e desenvolvimento no nosso caráter, naquilo que nós agimos nas situações que nos cercam. Salmo 23, você conhece, diz assim, e mesmo que eu ande através do vale da sombra da morte, não vou sentir medo, e não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado, o teu cajado fiel me transmite segurança. Jesus está com você. Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que não pareça, mesmo que você não o veja, ele está presente. A presença dele está contigo, que é o que garante que você vai chegar do outro lado. Terceiro ponto dentro desse tema, você precisa chegar do outro lado. Jesus garante que você chegará do outro lado. Olha o versículo 25. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Atemorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram. Entenda algo. Jesus sempre vai vir de encontro a você. Não importa o tempo, não importa o dia, não importa a situação, não importa o horário, não importa a hora, não importa se é de noite, de manhã ou de tarde, não importa quão difícil esteja a sua situação ou quão precário esteja o seu momento, ele sempre vai vir de encontro a você. Porque a palavra que ele liberou sobre a sua vida e o seu nível de obediência te conecta à comunhão, à intimidade com Jesus. Jesus sempre vem ao seu encontro, não importa o momento, o tempo, situação, nem mesmo como você está ou se encontra. Jesus sempre vai estender a mão sobre a realidade que você está vivendo. Lembra de Pedro? Quando ele começou a afundar, o texto diz que Jesus estendeu a mão e levantou Pedro e trouxe Pedro de volta. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. E os discípulos que haviam observado tudo dentro do barco adoraram a Jesus, exclamando, sem dúvida, ele é o Filho de Deus. Existem algumas experiências que o Senhor nos permite passar, que ele nos encontra no meio do caminho. E ele vai se revelar um Jesus que ainda não conhecemos. Ele vai revelar para você um Jesus que você ainda não conhece, que te toma pela mão, que te coloca de volta no lugar e no ambiente que ele disse ao seu respeito, que te deixa no lugar de segurança e vai com você até o outro lado. Note que Jesus disse para eles para entrarem no barco e para passar para o outro lado. Mas no meio do caminho, às 4 horas da manhã, Jesus veio de encontro a eles. Jesus veio de encontro a você nesse momento, de encontro à sua casa, de encontro à sua situação, de encontro à sua vida, de encontro à sua história. Ele te toma pela mão e te diz, não temas, eu sou contigo, não te espantes, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se Jesus não veio de encontro a você, não tenha medo, não te espantes, não tema, não seja incrédulo. Ele está vindo ao seu encontro. E não importa se tem ventos, se tem demônios, se tem combates, se o dia é mau, se a situação é difícil. Ele está vindo de encontro às águas sobre você. Ele vai repreender os ventos. Ele vai trazer calmaria. Ele vai trazer plenitude, sossego. Ele vai te tirar desse lugar de opressão, de medo, de dúvida, de incredulidade, de incerteza. E ele vai colocar tudo em ordem. E ele vai chegar com você do outro lado. Tenha fé, creia, persevere. Obedeça ao Senhor, porque a última palavra é dele sobre a sua vida. Olha o que ele diz em Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para que não possa ouvir. As mãos do Senhor estão estendidas sobre você. O favor de Deus está sobre a sua vida.
Ele é fiel, Ele jamais te abandona. E os ouvidos dele estão atentos à sua oração. Por isso, continue orando, continue clamando, continue pedindo, continue buscando, porque o Senhor certamente está te ouvindo e Ele vai te encontrar no caminho. Ele estará com você e você vai concluir, completar, terminar a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Olhe para você ver o que diz Isaías 41:10. O meu servo, você é o meu servo que está ao meu lado, eu escolhi você, não abandonei. Não entre em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Vou dar forças a você, eu ajudarei. Você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. A presença de Jesus é a certeza que Ele nos resgatará, nos levará para onde ordenou, para o outro lado. Mas olha que realidade poderosa. Você é o meu servo, está ao meu lado. Jesus está te dizendo, olha, você é o meu servo, você é minha serva, eu estou do seu lado. Eu escolhi você, não abandonei. Ele diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu para que possamos ir e dar fruto e o nosso fruto permanecer. E Ele diz assim, não entre em pânico, estou com você, você não precisa ter medo. Jesus está falando, não deixe o pânico chegar, não deixe o medo tomar esse lugar. Eu estou na sua vida, eu estou no controle da sua história, eu estou no controle de tudo que está acontecendo, eu estou permitindo tudo isso, mas o fim não é esse, você não vai terminar assim. O texto continua dizendo, Isaías 41:10, vou dar forças a você, eu ajudarei, você encontrará firmeza em mim e vou segurá-lo pela minha mão. Olha que lindo, eu ajudarei, você encontrará firmeza em mim, eu vou dar forças a você. O Senhor te enche de força nesse momento. O Senhor te faz ficar firme nele nesse exato instante. E Ele vai segurar a sua mão. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te mantém de pé. O Senhor é aquele que te sustenta, mesmo em meio a ventos, combates e embates na sua vida. Você pode todas as coisas em Jesus, no seu nome, na sua palavra, porque Ele é aquele que te sustenta. A Bíblia diz que Ele governa o mundo e sustenta o mundo pela palavra do seu poder. E se Ele liberou uma palavra sobre você, dizendo, você precisa chegar do outro lado, essa palavra está em pleno vigor, em plena atividade sobre você, e ela vai ser completa na sua vida. E o último ponto aqui, para nós terminarmos essa palavra, você precisa chegar do outro lado. Do outro lado, há novas experiências, milagres extraordinários e novos começos. Queria que você se apropriasse disso. Enquanto você passa por essa situação, tem essa perspectiva, tem essa expectativa. Do outro lado, há novas experiências. O Senhor tem novas experiências de fé, novas experiências com Ele, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os planos e sonhos que Ele tem para a sua vida. O outro lado é lugar de novas experiências. Existem novas experiências te esperando do outro lado, que você vai viver com Jesus. O outro lado, há milagres extraordinários, milagres que você ainda não viveu, realidades que você ainda não desfrutou, estão do outro lado. E novos começos. Novos começos sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que Deus tem chamado a viver e realizar. O outro lado é um lugar de novas experiências, milagres extraordinários e novos começos. Olha o versículo 34 ao 36, o que diz. Ao chegar em Genezaré, muitos enfermos são curados. Olha para você ver. Concluindo a travessia, ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes que pediram permissão para tocar na orla da roupa de Jesus. E todos que tocaram foram curados. Mas olha o início do versículo 34. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. O que nós podemos aprender? Que a palavra que Jesus liberou sobre eles, ela completou, ela concluiu, ela teve o seu fim. Quando o Senhor disse para você que você precisa chegar do outro lado, você vai chegar, porque eles concluíram a travessia. Você vai concluir a travessia. Você não vai ficar no meio do caminho. Essa situação não vai parar você. Você vai chegar no final dela. Você vai avançar. Você vai perceber que o mesmo Deus que te mandou passar do outro lado é o mesmo Deus que está com você, que te encontra pelo caminho e que vai te fazer chegar
para que você conclua aquilo que ele disse ao seu respeito. O versículo 34 começa dizendo que eles concluíram a travessia. Se você estiver com Jesus e a palavra dele ativa e operante em sua vida, você vai concluir o que ele designou e liberou sobre você. O outro lado não é apenas o fim da prova, é o início de um novo nível sobre a sua vida. Cada travessia vencida amplia seu testemunho, aumenta sua fé, fortalece sua confiança e abençoa outras vidas. Olha que coisa tremenda. Cada travessia vencida, cada realidade que você passa, que você avança, que você completa, amplia o seu testemunho, dizendo: eu passei por isso, mas venci. Eu passei por essa situação, mas o Senhor foi comigo. Aumenta a sua fé. Você não sai desse lugar do mesmo jeito. A sua fé não sai desse lugar da mesma forma. Ela foi aprimorada, ela foi purificada, ela foi testada. E agora ela cresceu em medidas e camadas como nunca antes havia crescido. A sua confiança é fortalecida e aumenta, porque agora você passa a conhecer um Jesus que você ainda não conhecia. Um Jesus que se revelou de uma forma na sua vida que ele ainda não havia se revelado. E acima de tudo, abençoa outras vidas. O seu testemunho, aquilo que você enfrentou, certamente vai servir de testemunho para alguém que talvez possa estar passando a mesma coisa que você está passando agora e não sabe como fazer, não sabe como sair, não sabe como resolver. Mas a sua vida e a sua experiência com Jesus pode dar para essa pessoa um escape, um alívio, uma chave para que ela possa sair dessa realidade por meio do Senhor, da sua presença e da sua palavra. Salmo 40, versículo 3 diz assim: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Cada vez mais pessoas estarão vendo isso. Eles entenderão o mistério, abandonarão-se aos braços do Senhor. Então a sua vida, a sua experiência, a sua confiança, a sua perseverança, a sua obediência e a sua fé ao Senhor servirá como testemunho para outras pessoas que Deus é com você, que Ele é fiel na sua vida e que tudo aquilo que você viveu de alguma forma cooperou para o seu bem. Como Paulo diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí Paulo diz todas as coisas, as lutas, os combates, as perdas, as aflições, os vales, os montes, as covas, as fossas, seja qual for o lugar que você está, tudo isso vai cooperar para o seu bem. Tudo isso o Senhor de alguma maneira vai te ensinar, vai te instruir a crescer no Senhor, na sua palavra e naquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós é por seu Espírito. Acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus por meio do Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todo o sempre. Que Paulo nos ensina que nós sabemos muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Quando Deus age, Ele nunca faz de modo forçado. Eu preciso permitir, eu preciso dar liberdade, eu preciso abrir espaço para que o Senhor haja. E Paulo continua dizendo: o seu agir em nós é por meio do seu Espírito, e acontece de modo profundo e gentil. O Espírito Santo quer trabalhar em nós, mas para isso precisamos abrir espaço, precisamos dar lugar, precisamos permitir. E em meio a essa situação, ouvir a voz do Espírito e seguir a palavra de Jesus é a melhor decisão a se fazer. Concluindo essa mensagem, que eu tenho certeza que o Senhor está falando muito com você nesse momento. Propósito: Jesus ordena a travessia. Provação: a fé é moldada no vento contrário. Garantia: Jesus vai de encontro a você e em cada passo Ele está presente, ou por meio da sua palavra, ou indo de encontro a você a situação. E o resultado: novos milagres, destino e um novo começo cheio de poder e realidade sobre a sua vida. Por isso, não pare no meio do mar. Se Ele disse vá, há novas experiências, novos milagres te aguardando do outro lado. Se Jesus disse para você, passe para o outro lado, esteja debaixo dessa palavra, esteja debaixo de obediência, porque certamente você precisa chegar do outro lado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe seus dias, abençoe sua história. Esteja atento.
Jesus é com você todos os dias. Em breve, novas mensagens que eu acredito que vai abençoar o seu coração à luz da palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.